Pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença. Esse aqui é uma contrapartida do projeto de Norat de Carvalho 130 anos, que é promovido pelo PROAC São Paulo, com apoio da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, Cultura Criativa, do Governo do Estado de São Paulo, pela Política Nacional Aldir Blanc. Meu nome é Vitor Alves e eu vim apresentar para vocês um pouquinho sobre a obra da compositora de Norat de Carvalho. Mas antes, como a gente está num momento mais intimista, eu queria saber quem são vocês, o que vocês fazem aqui na escola. Vocês são pianistas? Pode começar com você? Qual o seu nome? Maristela. Carlos eu já conheço. Carlos é professor de piano, fundador da ProMúsica também. Junto com a Marli. Não, o diretor da ProMúsica. A fundadora é a Marli. Também não. Não, ela adquiriu a ProMúsica. A música anterior a nós dois. É uma trajetória imensa. Então, Maristela, Carlos, e você? Vitor Pinheiro, sou aluno do Carlos. Como que é? Vitor? Vitor. Ah, então é o meu xará. Você faz piano também, né? E a Marli, pianista também? Não, pianista, tá. Então, a gente está num tópico em comum aqui. O William também é músico, está gravando a gente. Isso vai ser disponibilizado na internet, para que todo mundo possa assistir, porque hoje é uma data de pré-feriado e muito trânsito, as pessoas não puderam chegar na palestra, na workshop hoje, então a gente vai deixar disponibilizado online. O tópico que eu vou apresentar para você sobre a Dinorah é a respeito da influência do repertório pianístico romântico no início da carreira dela como compositora. Por quê? Porque a Dinorah, vocês estão vendo aqui, ela aqui bem jovenzinha, ela aprendeu piano no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, que é uma escola de música na capital do estado, que foi fundada há mais de 100 anos atrás. É uma escola que nasceu da necessidade da cultura da cidade de São Paulo se organizar, porque a cidade naquele período ela estava passando por transformações industriais, passando por transformações culturais que advinham da economia do café. Chegou o café em São Paulo e todo mundo ficou rico. E com a riqueza vem a cultura. A partir disso, alguns professores se juntaram e fundaram uma instituição, e essa instituição acabou recebendo vários professores europeus, que seriam basicamente os melhores músicos da época. Esses professores se reúnem em torno do Conservatório Dramático e Musical em 1906. E a Dinorah, ela nasce em Uberaba, que é Minas Gerais. Como que ela vai parar em São Paulo para fazer aula de piano? A Dinorah, ela nasce em 1895 e após a morte do pai dela, em 1904, o pai dela era muito rico. Não muito rico, ele tinha uma coisa que vocês não devem conhecer, vocês que são mais jovens, tipo o Vitor aqui. Você sabe o que é uma loja de fazendas? Loja de fazendas? Loja de O que você acha que faz isso? super literal, vende terreno, loja. Vende terreno. O que você acha, Carlos? Talvez loja de fábrica que vende as coisas que produz ali mesmo, né? Não. Marli. Maristela. Tecido. Ele tinha uma loja de tecidos. A gente não sabe hoje em dia que fazendas são lojas que vendem materiais primários para roupa. Seda, linho, lã, algodão, esse tipo de coisa. Então, quando o pai dela morre, a família tem um pouco de dinheiro e eles se mudam para São Paulo e logo a Dinorah se inscreve no conservatório. E quando ela está no conservatório, ela entra em contato com todos os músicos da cidade de São Paulo naquele período. Ou seja, ela entra quase na fundação do conservatório e ela é colega de classe do Francisco Mignone. Ela é colega de classe, ela é um pouco mais jovem, ela estudou com o Mário de Andrade. Todas essas pessoas. E essa fase da Dinorah, ela é um pouco desconhecida, porque vocês conhecem a Dinorah mais pelo período em que ela está modernista, com as peças nacionalistas, com as peças mais atonais. A gente conhece a Dinorah por isso. Mas ninguém sabe que antes dessa fase, em que ela era
orientada esteticamente pelo Mário de Andrade, ela teve uma fase composicional iniciante. Então, essa fase ela é marcada antes da ida dela para a Europa, porque a Dinorah, ela estudou tão bem, ela foi tão famosa, que ela conseguiu uma bolsa de estudos para ir para Paris, estudar piano. Só que antes dela estudar para Paris, ela teve que fazer uma longa trajetória para conseguir angariar fundos, para ela conseguir ter recursos para ir para Paris. Então, essa é a minha pesquisa de mestrado, que hoje eu estou estudando, eu vou defender em agosto, mas também é interessante porque ela dialoga completamente com o projeto, que é de resgatar esse repertório que nunca foi gravado. Então, esse é o período dessa trajetória. A Dinorah, ela se forma no conservatório em 1916 e ela entra no conservatório em 1908. Ela faz um curso de quase 8 anos, assim, para chegar e se formar. É o início da produção dela. Aqui, em 1916, a gente tem algumas obras iniciais que ela escreve para piano, tudo para piano solo. Em 1920, começa a ter a circulação das peças dela, publicações que ela empreendeu nas editoras de São Paulo. Em 21, é o último ano em que ela está no Brasil, antes de ir para a França estudar piano. E em 22, ela está na França. Agora, sobre a formação dela no Conservatório Dramático. Esse casarão aqui, vocês vão ver, vocês já foram lá? Isso aqui é do lado do... Ele é no Anhangabaú, quase. É uma várzea aqui. É um negócio gigante que foi restaurado, foi inaugurada a restauração esse ano. Essa é a fachada original do conservatório. É hoje que fica aqui a Praça das Artes, onde tem a Escola Municipal de Música, onde tem a Orquestra Experimental de Repertório. A Dinorah, ela entra no conservatório e ela começa a ter aulas com a Maria Lacaz Machado. Quem que era a Maria? A Maria era aluna assistente de um professor chamado Agostino Cantu. Vocês devem ter visto nas partituras antigas. Quem que é Agostino Cantu? Esse cara era um professor italiano que veio para o Brasil, fez algumas peças. Ele se misturou um pouco com a cultura brasileira e fez várias obras. Só que a Dinorah, ela é tão boa que a Maria falou, não, ela é muito boa, tenho que passar ela para alguém mais experiente. Então ela passa a Dinorah para um professor chamado Crescenzo Carlino, que ele é um professor italiano também, imigrado. Dessas pessoas que vêm para São Paulo para trabalhar, oriundas dessa imigração italiana. E a Dinorah faz várias estreias de obras, estreias não, ela se apresenta em recitais de piano no conservatório, igual vocês devem fazer aqui na escola também. Ela se diploma aos 21 anos e, antes dela ir para Paris, ela se prepara num curso de harmonia e contraponto. Deixa eu ver. Esse homem é difícil de achar. Essa foto foi muito difícil de achar. Esse é o Carlino Crescenzo. O Carlino, ele foi o professor da Dinorah e ele tinha uma fama que todas as meninas que estavam com ele eram ótimas pianistas. Ele sempre conseguia tirar o melhor delas e era sempre mostrado nos jornais da cidade, nos jornais italianos. E ele foi professor do Conservatório Dramático, ele entrou em 1906, junto da fundação. A Dinorah parece que gostava muito dele, e ele também gostava tanto dela, que em certo momento ele escreve uma composição para ela. Essa composição é inédita, e eu encontrei no acervo do Conservatório. O Conservatório Dramático, ele tem um acervo infinito. Ele foi catalogado imensamente pelo Paulo Castanha. A primeira parte tem uns 20 mil volumes, só de catálogo. E lá estava essa composição, que é a Rose, eu não sei falar italiano, mas significa rosa vermelha. E aqui, Per la Signorina Dinorah Gontijo Carvalho. É uma música que o próprio professor dela fez. Por que eu estou trazendo isso? Para mostrar que a Dinorah teve contato com pessoas que estavam ativamente fazendo composições no período em que ela estava em formação.
talvez seja um motivo dela também acabar se entusiasmando em escrever algumas obras. Então, para eu encontrar essas hipóteses da minha pesquisa, eu tive que fazer um método para conseguir fazer essas conexões. E qual que foi esse método? Primeiro eu tive que levantar qual foi o repertório que a Dinorah tocou. Então, acho que poucas pessoas fazem isso. Tipo, o que o Villa-Lobos estudou para virar o Villa-Lobos? A gente não sabe, a gente tem questões. Eu fiz uma coletânea de levantamentos de jornal para saber todo o repertório que foi anunciado da Dinorah, fazer uma longa lista de planilha, qual que era o contexto, quais eram as obras. Primeira parte. Depois, identificar quais são as obras que ela escreveu para piano solo. Vocês vão perceber que o repertório dela dialoga completamente com as obras iniciais que ela fez. Quase um processo de mímese, de você imitar para sintetizar uma coisa nova. E aí, para eu tentar comprovar essa hipótese, eu tive que fazer uma comparação analítica, que é o que parece dentro desse repertório que ela tocou e o repertório que ela escreveu. Então, eu cheguei a verificar 62 registros, 45 repertórios que ela tocou e 41 obras. Então, tem programas de concerto, tem jornais antigos, críticas a anúncios de concertos. Eu tive que ir atrás das partituras localizadas, eu fui na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro para achar coisa, fui no Conservatório, fui no CDMC na Unicamp, são centros de música. E também tem o catálogo da Dinorah e uma lista de obras que ela escreveu. E os acervos institucionais. Aqui. Aqui, a Dinorah. Essa aqui é a Dinorah, jovenzinha. Igual ela está aqui agora no banner. Então, o que era a Dinorah pianista antes da Dinorah compositora? A Dinorah chegou a tocar várias composições mais jovens. Ela tocava sonatas de Scarlatti, ela tocava esse compositor Martucci, provavelmente da inclinação do Crescenzo por compositores italianos, porque a Dinorah toca em 1910 esses esquerzos do Martucci, e ele morre em 1909, ou seja, é um compositor muito recente, e ela está tocando músicas dele no Brasil. Também tem o Scarlatti, aquelas sonatas que vocês já conhecem, que são mais curtinhas, e o Daniele Longo, também é um compositor italiano. Então, bastante da veia pianística da Dinorah vem dessa composição italiana. Além do Chopin, claro, que é a base fundamental do piano. Em 1917, a gente tem mais obras de Chopin, do Brahms, numa transcrição de Brahms de uma gavota. Obras do Beethoven com Rubinstein, que são aquelas obras que vocês... Não sei se hoje em dia as pessoas tocam muito isso, que é tipo, vamos ver a transcrição de Bach por Alexandre Zilotti, ou o Liszt fazendo uma sinfonia de Beethoven, então vai ficar Beethoven-Liszt, né? Ou tipo Schubert e Tausig. Depois ela toca em 19 mais Beethoven, Brahms, Gluck, Chopin, nesse período todo antes dela ir para Paris. E aqui está a listinha do que eu fiz para pesquisar o que ela tocou. Isso aqui são puramente audições do conservatório. Ela tocou aquele Chopin, o Prelúdio em Ré bemol, que vocês conhecem, que é aquele da gota d'água. Do Martucci tocou o Scherzo, um Capriccio também, Scarlatti, o Tempo di Ballo. Peças que são desconhecidas, mas são aquelas peças que a gente não dá nada, né? Tipo, é uma sonatina do Clemente, ninguém toca, mas é super importante. E todas essas notícias eu encontrei no Correio Paulistano. O que era o Correio Paulistano? Era um periódico de época que noticiava a cultura de São Paulo. Porque um dos professores do conservatório era diretor do jornal. Então ele colocava todos os alunos lá, e por isso a gente tem todas essas notícias da Dinorah. Aí já, depois que ela ficar um pouco mais formalizada, mais avançada no conservatório,
A Dinorah começa a tocar Schumann, toca essas dificílimas polonesas de Chopin, que são a em Lá bemol maior e a em Lá maior. Debussy toca arabesque também, toca o La Plus que lenta. De Liszt ela toca vários estudos, a Rapsódia Húngara. Vocês vão ver como que esse repertório vai influenciar ela. E depois ela toca Brahms, a Gavota, já em 1916, na formatura dela. Toca Beethoven, a Marcha Turca. A Marcha Turca do Beethoven, vocês conhecem qual que é, né? É a música do Chaves. É essa, não é? Das ruínas de Atenas, né? Eu acho que eu estou confundindo. A do Chaves é... A do Chaves não é do Mozart? Não, a do Chaves é o pam 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 pam. Essa, Ruínas de Atenas. A do Mozart é aquela tan 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 tan. Mesma estética de marcha turca. Ela toca a música do Chaves aqui, então. E aí, mais anos que se passaram, recitais em Campinas. A Dinorah começa a fazer uma turnê pelo estado de São Paulo para tentar angariar a atenção e conseguir uma bolsa de estudos. Ela toca a Sonata ao Luar inteira, toca Debussy, toca todo o repertório que ela aprendeu em 1910, está voltando aqui. Os pianistas eles não podem abandonar as peças, hein, Vitor? Você tem que manter as peças na mão e ir estudando até elas ficarem perfeitas. Aí começa uma coisa interessante. A Dinorah bota uma música dela, finalmente. Ela faz uma estreia em 1918. Uma estreia em Campinas. As apresentações em Campinas, eu sei que ela já estreou músicas no Jockey Club, que fica no Marco Zero. Ela já tocou por lá. Além daquela casa onde tinha era um clube campineiro, onde ficava a família do Carlos Gomes. Faziam bailes lá. Eu não me lembro de que é esse lugar, mas é um clube campineiro bem famoso. A Lenita deve saber. Também toca isso aqui. Isso aqui é importantíssimo. Esse hino nacional do Gottschalk, que é a fantasia sobre o hino nacional. Super difícil. Ela era uma pianista de mão cheia. E aí, ela também toca aquela tocata e fuga naquela versão super difícil. E aí ela se empolga. Nossa, quando ela toca um noturno, o jornal publica. Dinorah publicou um noturno perfeito e dedicou ao seu professor do conservatório, que era quem? O diretor do jornal. Então ela conseguiu capitanear a atenção do jornal, dedicando uma música para o professor dela, que era diretor de jornal. E aí o professor publica, nossa, a Dinorah acabou de nos brindar com uma composição perfeita, uma composição lindíssima da sua verve artística, e essas coisas. Ela se empolga e escreve mais, ó. Agora tem a dança das bonecas que ela escreve também. Meditação e pirilampos. O noturno e a meditação vocês vão escutar hoje, quem for ficar para o restal à noite. Ela volta a tocar o Chopin, o Liszt, Sgambati, enfim. Aí depois em 21 ela vai para Paris. Qual que é a questão? Para eu achar essas músicas, ela escreveu uma lista de obras, onde ela fala que ela escreveu uma serenata em 15, uma canção do berço, uma noite de luar em 15, ela escreve em 16, tem 5 variações, minueto, berceuse, ela fala que ela escreveu tanta música. Só que a única comprovação que a gente tem é que o noturno dela foi publicado em 19. Então pode ser que ela esteja fantasiando um pouco a narrativa dela. Igual o Villa-Lobos falava que ele compunha de coisas gigantescas, né? Coisa de gente que precisa ir para frente e tem que achar os meios para isso. Deve ter umas 20 músicas aqui, eu só achei umas 7. Então tem músicas que estão perdidas. Serenata está perdida, Valsinha está perdida, Noite de Luar está perdida, Bandinha está perdida. Tema está perdido, Minueto está perdido, Berceuse está perdido. Noturno, Meditação, Pirilampos e Polonese não. A gente achou elas. Dança das Bonecas também, e as caixinhas de música também achamos. Carrilhão também. Todas essas músicas foram encontradas, menos essa última, que é o Prelúdio para a Mão Esquerda.
Aí eu vou falar um pouco do Noturno de Chopin, que é o Noturno da Dinorah, que pegou o Chopin como inspiração. A planilha não tem... Não, isso aqui tá errado. Tem sim. Desculpa. A Dinorah nunca foi noticiado que a Dinorah tocou um Noturno de Chopin, só poloneses. No entanto, ela escreve a primeira peça dela como um noturno. Obviamente que o noturno para Chopin, o noturno para a gente é totalmente chopiniano. E esse noturno, ele é aquela música super melodramática. Deixa eu ver se tem aqui. Eu não coloquei o noturno. Mas o noturno, ele basicamente, vocês vão escutar hoje à noite, vocês vão ver como que tem essa coisa chopiniana nessa obra. Outra peça que tem mais força para a gente conseguir compreender a relação entre o repertório da Dinorah e a composição dela é a polonese militar que ela escreve. A Dinorah faz uma polonese militar e ela dedica essa polonese a um presidente do Brasil, que é o Arthur Bernardes. O Arthur Bernardes, antes de ser presidente do Brasil, ele era presidente do estado de Minas. O que era presidente de um estado? Era governador. Ela dedica uma peça para o governador e o que a Assembleia faz em Minas Gerais? Concede uma bolsa para ela estudar em Paris. Então é a força política movendo a vida dela. E essa polonese, vocês têm que pensar que a Dinorah tocou bastante das poloneses Opus 53 aqui, durante esse período inteiro que ela estava no Brasil. E olha como fica parecendo que ela faz essa obra. Como é que eu toco aqui? Vou ter que ir lá. A parte de cima é a polonese da Dinorah, que eu estou tocando na gravação. E essa, embaixo, é a polonese militar do Chopin, que também é a mesma tonalidade, em Lá maior. Vocês veem que tem até o mesmo trecho que ela bota na música. Dó, 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 dó. Tá exatamente aparecendo aqui. O dó, 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 dó. Dó, 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 tarará, tá, tá. Enfim. Depois, esse mesmo trechinho que ela coloca, essa figuração rápida no começo, como um chicote, é a mesma coisa que está no Chopin. Essa aqui. Vocês conhecem essa? A Dinorah tocava essa música. Essa subidinha aqui. Acontece o mesmo na Dinorah. Só que no caso da Dinorah é um pouco mais delicado. Também, ao final da música, tem uma coda na música da Dinorah em que ela trabalha essas semicolcheias com umas segundas menores, igual o Chopin faz no final da coda da polonese em Lá bemol maior.
desfigurado, mas a ideia está aqui. A questão das semicolcheias em relação ao cromatismo. No Chopin é um pouco mais cromático, na Dinorah é mais diatônico, mas essas apogiaturas aparecem nas segundas também. Esse pirarara, pararara, pararara. Enfim. Depois, tem essa gavota, que é a gavota que a Dinorah escreve e que a gente resgatou para o projeto. A Dinorah tocava muito aquela gavota do Brahms, que era uma versão com Gluck, que o Brahms fez uma transcrição de orquestra para piano solo. E tem esse caráter de dança antiga. Só que a Dinorah, ela pega essa música e deixa ela um pouco mais romântica. Helena, você pode colocar para mim essa música lá? Essa é a gavota do Brahms. Olha, escutem ela. Agora a da Dinorah. Pode parar. Acharam parecido? Claro, em relação ao Chopin, é um pouco mais aberta a interpretação, só que os gestos pianísticos estão lá. Nessa aqui, a fórmula de compasso, enquanto aqui é um tempo cortado, a gente tem um padrão binário aqui. E é mesmo gesto. Terças aqui são sextas, basicamente. Além da subidinha das escalas aqui, junto com as escalas embaixo. Também tem esse trecho que tem essas figurações de arpejo, que aparece aqui também. Dinorah embaixo, o Brahms em cima. E é interessante que, quando eu encontrei essa música, um antigo pesquisador da Dinorah, o Siegfried Schmidt, ele escreve um comentário em cima da obra da Dinorah. Ele fala, gavota de 19. Inspirada na gavota de Gluck, Brahms, foi apresentada pela autora algumas vezes antes de sua partida para a Europa. Posteriormente, nunca mais foi tocada, porque a autora a considerava uma obra menor. Então a Dinorah vai falar que não é minha estética mais isso aqui, então eu vou deixar de lado. Muito embora essa música que ela tocou é muito bonita e está no álbum da Dinorah, que a gente resgatou. Quem tocou foi o Felipe Alexandrino. Agora sobre a meditação, que é outra obra que a Dinorah faz. A meditação, ela lembra muito Massenet, que vocês conhecem pela meditação de Thais, que é muito famosa, acho que ela é bastante tocada em casamentos. A Dinorah não chegou a tocar o Massenet, mas a comparação é inevitável. Aqui tem a... Qual colocar para mim? Escutem o trechinho do Massenet. Baixo, sempre estático. Ré, Ré, Ré. Aí muda para Sol. Aqui, Dinorah. Mi, 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 aí muda para Si. Pode botar a sua. Aí a Helena tocou agora de baixo. Pode passar um pouquinho para frente. Aí. Mesma estética, ela está se apropriando desse repertório romântico para fazer as músicas dela. Também tem a Dança das Bonecas. A Dança das Bonecas pega essa temática que está muito presente no Tchaikovsky, com a Suíte das Bonecas, no próprio Debussy, que trata essa delicadeza do piano. Villa-Lobos, um pouquinho também com a Prole do Bebê, que tem as bonecas de pano, as bonecas de marfim, bonecas de cerâmica. Aqui
temos o shot, que é da dança das bonecas. Esse padrão a gente também encontra no próprio shot, que vai ser do Carlos Gomes, da Valsa Cândida. Agora, a música Pirilampos. Pirilampos continua na mesma estética romântica. A gente tem essa figuração. Deixa eu ver se... Você pode tocar para mim isso aqui? Ela escreve uma música que parece que ela aproveita o próprio material temático do Pirilampos. Ou ao contrário, ou ela pega essa música e transforma nisso aqui. Também é uma forma da Dinorah e estabelecendo a linguagem composicional dela através dela mesma, dessas influências. A mesma coisa ocorre nesse trechinho de Pirilampos, que vai se aproveitar do mesmo material temático da meditação. A gente tem o Sol, Si, Dó e a repetição em eco em cima, igual na meditação. Toca esse trechinho. Um pouco mais pra frente. Um pouco mais pra frente. Aqui? É. Meditação. A repetição do tema. Agora, por que a Dinorah deixa essa estética? A Dinorah vai mudar de estética. Ela começa a entrar em outras veredas composicionais, depois que ela vai para Paris e volta. Antes dela ir para Paris, ela faz um recital no Rio de Janeiro. E nesse recital, um crítico chamado Arthur Embaçaí comenta das músicas dela, fala que a Dinorah não está tocando tão bem, está meio largado assim, mas ela pode melhorar, que ela é uma ótima pianista. Só que aí ele fala das composições dela. Ele fala: estamos convencidos de que a senhorita Dinorah de Carvalho, com um estudo mais cuidadoso, alcançará nas suas audições mais desvanecedores triunfos do que ontem. Quanto às suas qualidades de compositora, essas é que ainda se acham em muito apagado esboço. Ele fala isso no jornal. As suas 3 produções, Noturno, Dança das Bonecas e Pirilampos, são excessivamente fracas para figurarem em qualquer programa de concerto, mesmo em salas particulares. Qualquer entendido na matéria a quem a senhorita Dinorah se fizesse ouvir, antes de mandar imprimir em seus programas, estamos certos, e aconselhar a Dinorah que a substituísse por qualquer outra composição. Olha o que eles estão falando. Qualquer daquelas 3 músicas, acreditamos, nossa gentil Patrícia seria bem capaz de improvisar a qualquer momento. Eu não acredito nisso, porque o Felipe tocou as músicas dela, a Helena tocou as músicas dela, vocês vão escutar músicas dela hoje, desse período, vocês vão ver que são uma beleza, e que o Arthur Embaçaí está bastante enganado em relação a isso. Pode ser que elas ainda não estejam na mais pura essência da Dinorah, mas essa crítica que foi feita a ela, apesar de dura, pode ter motivado ela a se empenhar mais na composição. Porque depois dessa data, em 21, ele escreve essa notícia. Ela só volta a compor em 29. 8 anos depois. E quem é que indica ela a voltar a compor? A Dinorah, quando ela volta de Paris, ela se aproxima do Mário de Andrade. E o Mário de Andrade fala para ela: Dinorah, você é compositora. Falaram mal de você, mas você é muito boa.
você tem que fazer aula com um cara que eu conheço, chamado Lamberto Baldi, que ele acabou de vir da Itália, está em São Paulo, e tem que dar aula para você. O Lamberto Baldi é o mesmo professor de composição do Camargo Guarnieri. Então, eles dois vão ter aula com ele, a Dinorah e o Guarnieri. E aí, a Dinorah faz a primeira música dela, que é Soldadinhos, a primeira lição que ela aprende com Baldi, por indicação do Mário de Andrade. E o que aparece? O Mário escreve uma crítica perfeita para a Dinorah. Ele fala, nossa, a senhorita Dinorah de Carvalho já é uma compositora estabelecida em nosso meio. E agora que ela faz aulas com o Lamberto Baldi, ela acabou de publicar uma música chamada Soldadinhos, que é uma beleza. A Dinorah fica muito satisfeita com a crítica e manda uma carta para ele. Um mês depois, em 29, Mário, seguindo amanhã para Ribeirão Preto, em uma viagem artística, quero, porém, antes lhe dizer que fiquei muito sensibilizada com a apreciação sobre os meus soldadinhos. Estou deveras animada e pretendo seguir os seus conselhos em relação à nossa música. O Mário defende a ideia do uso de temas nacionais na música brasileira. E as peças que a Dinorah escrevia antes eram muito genéricas, no sentido de que não tinham uma propriedade nata dessa suposta brasilidade. Então ela fala, o seu livro, que é o ensaio sobre a música brasileira, vai contribuir como meu guia para iniciar essa tentativa. Ela chama de tentativa. Resta-me ainda lhe enviar com o meu mais vivo entusiasmo os meus sinceros parabéns pelo seu brilhante trabalho, que tanto vai fazer a nossa arte brasileira. Isso aqui marca a virada estética da Dinorah. Ela vai ser uma compositora brasileira. Então, isso é para mostrar para vocês um pouquinho. Eu resolvi mostrar esse recorte para que vocês conhecessem que os compositores não nascem do nada. Tem uma jornada até chegar numa linguagem própria. E a gente está revelando essa história da Dinorah hoje. Hoje vocês vão escutar músicas da Dinorah românticas, vocês vão escutar os soldadinhos da Dinorah, e vocês vão perceber que o Arthur Embaçaí estava errado, e que as músicas são muito bonitas, e espero que vocês gostem. Então, muito obrigado pela atenção. Alguém tem alguma dúvida? SEMAS? DIMAS? Divisão da imagem do som? Isso, eu fui lá. Essa divisão, por muitos anos, ela foi bloqueada, porque estava em reforma. Parece que caiu uma marquise lá dentro. Só que ela foi levada para um prédio em outro lugar na Avenida Getúlio Vargas. Não está mais. Agora ela fica num prédio super luxuoso do governo, nessa Avenida Getúlio Vargas. Mas eu tive que ir lá, e lá tem bastante história. Encontrei cartas da Dinorah, encontrei uma biografia dela, porque no Rio de Janeiro tem o acervo do Andrade Muricy, que era primo do marido da Dinorah. O Andrade Muricy era presidente da Academia Brasileira de Música, e a Dinorah foi a primeira mulher eleita para a academia. Então eu tinha muita relação. Então achei essas músicas lá. Tem algum material dela lá? Sim. Músicas, partituras? Sim, as músicas que vocês vão escutar hoje estavam todas lá. Acho que essas músicas vai ser a primeira vez em quase 100 anos que vão tocar ela de novo. Talvez a Karen tenha tocado agora no Nordeste ano passado, mas elas praticamente estão nascendo de novo. Mas todas essas músicas são inéditas. No grupo não tinha mais nada, né? No... Material dela, né? Aquelas que eu achei. As outras a gente vai ter que descobrir. O Felipe também está fazendo isso. Esteja lá, então. Pode estar em qualquer lugar. Sempre que vocês verem uma caixinha de... Sabe quando alguém vai doar caixa de papel? Sei. Essas partituras, não sei o que fazer. Um cara falou com o Maurício, Maurício, estou com essas partituras. Maurício, professor da Unicamp. O que eu faço com elas? Maurício, deixa eu na Unicamp que os alunos vão pegar. Aí eu, doido da pesquisa, fui lá,
Mexi naqueles acervos e vi um manuscrito antigo. Olha, que manuscrito é esse? Aí eu fui pegar, era um manuscrito cheio de partituras manuscritas de uma pessoa lá de São João da Boa Vista que não tinha dinheiro para comprar partituras, ela escrevia, copiava. Aí eu fui abrir e caiu uma folha. Essa folha era uma composição perdida de um cara chamado Arnulfo Matos, que é um compositor do Espírito Santo, que é pesquisado na Faculdade do Espírito Santo. Essa música nem existia. Estava numa folha qualquer no canto da sala de piano da Unicamp. Foi eu doido de ir lá buscar, de ter descoberto isso, podia estar no lixo. Então é um apelo para vocês. Se vocês verem materiais, não deixa eles irem embora. Primeiro verifica o que está lá dentro. Pode ter vários Zequinhas de Abreu que todo mundo já sabe que existe, mas às vezes tem material composicional inédito. Aquela música podia estar no lixo hoje, ou comida pelas traças. E a Dinorá tem muitas músicas que a gente nem sabe que existem. Pode estar por aí. Essa visita que eu fui no Rio de Janeiro, tinham músicas que estavam perdidas fazem anos. Não sei como é que foi parar lá. Tipo, essa... Aqui. Serenata ao Luar, a gente não sabe onde que está, mas o Noturno estava no Rio de Janeiro. A Meditação estava. O Pirilampos era uma cópia. Alguém copiou a música e só sobrou a cópia. Então a Dinorá está nessa fase. A gente ia tentar gravar a obra inteira dela, mas a obra inteira não existe. A gente tem um fragmento dela e não vai ser hoje que a gente vai achar tudo. Mas essa é a tentativa. Beleza? De pesquisar ela? A Dinorá, eu cheguei na Unicamp em 2019 e eu virei bolsista, que é os alunos que ajudam a pesquisa dos centros de pesquisa, essas coisas assim. Aí meu orientador, o Tadeu Tafarello, ele falou: Vitor, edita pra mim essas músicas da Dinorá. Mas a Dinorá era Dinorá. Aí eu fui pesquisando ela, pesquisando. Aí é tipo achar um poço de petróleo. Você bate uma picareta ali, aí vaza um manancial de informação que não acaba mais. Tanto que nesse projeto a gente teve que escolher o que tinha que entrar. Que não era... Tinham mais músicas, mas a gente tinha músicas mais importantes para serem trazidas de volta. A Dinorá era pianista, era compositora e tem uma trajetória interessante. E eu me sinto respaldado por ela em entender como é que foi essa vida e fazer jus ao trabalho dela, porque ela estava fazendo algo pela música brasileira. Então é quase uma honra poder ajudar a restituir esse trabalho dela. Bom, mais alguma questão? Qual é a obra dela mais, assim, não a obra, mas assim, pelo que ela é mais famosa, né, antes da sua pesquisa, cara? Mais pelo canto dessas canções, O Flávio Carvalho pesquisou a Dinorá há 30 anos atrás. O material de pesquisa dele foi as canções da Dinorá. Ele resgatou as canções, ele editou todas, ele cantou todas. Então ela ficou famosa pelas canções. Canções que são bastante nacionalistas. Só que depois as canções ficam atonais. A Karen, que está aqui, ela tocou uma sonata da Dinorá, que foi a grande apoteose da obra dela. Que é uma sonata que ganhou o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte. A Dinorá era premiada em vida. Ela estava no circuito. Só que as informações no Brasil elas são meio dispersas. A Dinorá ela foi enviada para Roma numa missão do Ministério da Cultura, Ministério da Educação. Pode ser que tenha a ver com o apagamento histórico das mulheres compositoras. A gente fala muito de Guarnieri, a gente fala muito de Villa-Lobos, mas a Dinorá estava no meio desses dois. A Dinorá teve aula com Lamberto Baldi, igual o Guarnieri teve aula. A Dinorá era colega de classe do Francisco Mignone. Sabe, a Dinorá era da Academia Brasileira de Música. Quem mais estava lá de mulher também? O Neida Alvarenga. Mas... E ela tem muita coisa para ser descoberta ainda. Esse trabalho é uma forma de jogar o holofote nisso e falar, olha, pessoal, a obra dela existe
e vai ser famosa, mas eu não sei exatamente dizer o que é famoso dela. Eu acho que é a persona dela, porque ela foi a primeira mulher a fundar uma orquestra só de mulheres no Brasil, foi a primeira mulher a reger no Teatro Municipal de São Paulo, foi a primeira a ser eleita para a Academia Brasileira de Música, ela foi pioneira em muitas maneiras. Então talvez seja essa personalidade que seja o que congrega essa fama, Existência dela, né? essa existência dela. Ela cada vez aparece mais coisa dela. É absurdo. E ela era contemporânea do Márcio Novaes, Os Soldadinhos, que vocês vão escutar hoje que eu vou tocar, foi estreado pela... Não foi estreado, mas foi tocado pela Guiomar Novaes. A professora... Eu não me lembro agora. A professora do Nelson Freire, a Lúcia Branco, estudou no Conservatório Dramático de São Paulo. O colega de turma dela era a Dinorá. A Guiomar era amiguíssima da Dinorá. A Antonieta Rude era amiguíssima da Dinorá. A Dinorá e a Antonieta Rude eu acho que a Dinorá é esse elo perdido. E no Conservatório do Rio, tem a Lívia Jacaré que namorou. Ela foi esposa do No Mione. Ela fez uma coisa. No Rio de Janeiro tem muitas músicas que a Dinorá escreveu dedicada para vários compositores de lá. Tipo José Siqueira, a Mercedes Reis Pequeno, que era bibliotecária da Biblioteca do Rio de Janeiro. A Dinorá está em tudo. É até complicado. Meu trabalho de pesquisa foi achar tudo que eu podia encontrar, assim, vários acervos. A gente chegou num bom patamar. Agora é esse trabalho de resgatar a obra tocando. Não adianta só buscar. A gente teve que buscar as músicas, teve que editar as músicas. O Felipe fez um trabalho gigantesco de doutorado para resgatar uma música de piano que ela fez para concerto. A música estava incompleta. A gente tem que completar. Vai que a gente acha, anos depois a gente achou. O importante é a gente estar tocando. Ô, Vitor, só uma curiosidade. É engraçado esse lance que você está falando do mercado curioso do pagamento, porque assim, quando eu estava procurando coisa de contraste, a gente sabe que foi estreada no Municipal. Aí eu entro em contato com o Municipal, nem eles sabiam que a obra tinha sido tocada por eles e tinha sido estreada lá, não tinha documento de nada com nada. Pois no Brasil, quem fala isso é o Paulo Castanha. As fontes musicais, elas são relegadas ao uso da música. Tocou, acabou, joga fora. Não, a gente não tem essa prática de guardar. A gente vive no Brasil Você sabia que o Villa-Lobos foi capturado pelos indígenas? Esse é o nível da história da música brasileira. Onde é que foi escrito isso? Ah, não sei. Eu ouvi. Não tem fonte, não tem registro. Isso é mentira. A gente tem que buscar esses materiais e defender e guardar, só que custa. E o Estado não investe. Então, esse que é o grande desafio. Como é que a gente resgata um manancial que está pegando fogo igual ao Museu Nacional, enquanto ainda tem um museu? A Dinorá, a gente achou que sobrou. A gente não achou que tinha. E a gente tenta lutar para que encontre cada vez mais. Beleza? Então, Ela teve alunos de piano, que às vezes essas partituras aparecem. o maior aluno dela, vou te dar uma chance de falar quem foi. Aluna de... Ele vivia aqui nesse bairro. Congregava naquela igreja aqui do lado. Almeida Prado, falando da Dinorá. Almeida Prado, a Silvia Maltese, a minha professora de piano, a Ilza Antunes, a Maria Lúcia Pascoal, que foi professora da Unicamp, a Maria Regina Lupone, a Maria Said Hoffler, que estava lá na Áustria. A Dinorá, ela tem no Museu da Imagem e do Som um calhamaço de alunos dela, que foram espalhando a palavra dela. O Flávio Varani foi aluno dela também, no mais jovenzinho. Tem bastante aluno dela por aí. E os alunos têm composições que ela escreveu para eles e sumiu. A gente achou várias músicas com o Alexandre Dias do IPB, que ela dedicava para os alunos, e os alunos ficavam e falavam: eu lembro dessa música, ela escreveu para mim, mas não está no catálogo da Dinorá.
Então é meio que ir catando coisa. Deve estar com a Constância. A Constância deve ter as coisas do... O Almeida Prado escreveu músicas de ouvido da Dinorá. A Dinorá, como é que foi que a Dinorá chegou no Almeida Prado? Ela falou: o Almeida Prado tinha aula de piano em Santos com uma pianista lá, de bairro. Aí a Dinorá fica sabendo: nossa, tem um menino que é compositor com 8 anos, eu tenho que saber, manda ele para mim. Aí a Dinorá dá aula para ele. Ela fala: olha, eu não consigo te ensinar composição em piano, então você vai estudar com o Guarnieri. Aí o Guarnieri fala: eu não consigo te ensinar harmonia, você vai estudar com o Oswaldo Lacerda. Então a Dinorá, ela tá nesse meio. Ela ensinou Almeida Prado, ela teve aulas com o Guarnieri. Dizem as más línguas, o Almeida Prado falava que o Guarnieri, depois que ele soube que a Dinorá fez uma sonata absurda de diferente para piano, foi correr atrás dela para escrever uma sonata mais diferente ainda do que ela. Porque não ia, como é que é possível uma mulher compositora ser melhor que eu? Né? Então é essa questão. Isso é claro que Almeida Prado inventando coisa também, pode ser que seja isso, mas o fato é, a Dinorá estava no meio desses dois. Mignone, o Villa-Lobos elogiava a Dinorá estava em Paris, tocando na Torre Eiffel músicas do Villa-Lobos, na Radiodifusora Nacional da França. Então ela está em tudo, mas a gente não me enxerga. Ela voltou outras vezes para a Europa, nessa visão. Ela voltou, que eu saiba, ela voltou uma vez para ir para Roma em 1960. Mas lá, quando ela estava em Paris, ela fez turnês pela Europa, foi para a Itália, foi para a França. É uma coisa bastante... ainda um pouco obscura. Mas esse repertório está lá. A Dinorá, última coisa que eu vou falar, aí a gente tem que deixar os pianistas passarem. A Dinorá mandou uma carta. O Almeida Prado foi para Paris estudar com Messiaen e com a Nadia Boulanger. Aí a Dinorá fala: Almeida, já que você vai lá, manda esse cassete de composições minhas e uma carta para a Nadia Boulanger, fala que eu quero estudar com ela a composição. A Dinorá tinha 70 anos. Aí a Nadia fala, escreve de volta: minha querida, você é talentosíssima, você não tem que ser minha aluna. Você tem que vir para cá tomar um chá comigo. Então esse é o nível da Dinorá. Ela com 80 anos de idade, 70 anos, querendo estudar mais. Quando a Almeida Prado volta de Paris com as coisas do Messiaen, ela fala: deixa eu ver. O Almeida deu todas as anotações dele, vamos estudar Messiaen, os modos de transposição limitada do Messiaen. E a Dinorá vai compor até ela morrer. Vocês vão escutar músicas absurdas dela hoje. Ouvindo o que vocês ouviram hoje, a transformação que se dá nessa estética é absurda. É interessantíssimo. E a gente tem esse compêndio, essa antologia, para tentar mostrar como que ela tinha essa vida caleidoscópica. A Dinorá é muito versátil. Ela foi radialista, pianista, regente, compositora, professora, crítica de jornal. É muita coisa. A gente está recebendo doação de partitura aqui o tempo todo, né? Então, E a gente recebeu uma vez uma Henley das sonatas de Mozart, assinada pelo Almeida Prado. aí. Era um livro que tinha sido posse dele, que tinha sido dele. E deve estar cheio de análise. Né? E aí, Então, fica torcendo, um dia ela aparece. eu fico que nem doido nessa estante virtual, Dinorá de Carvalho, Dinorá de Carvalho, Dinorá de Carvalho. Musimed, Dinorá de Carvalho, Dinorá de Carvalho. Até aparecer. Sebo virtual. Tem que comprar, antes que alguém compre e jogue fora. Então, gente, muito obrigado pela presença, obrigado pelas perguntas e até breve.